Grace Mitchell acordou naquele sábado com uma mistura de nervosismo e esperança. Ela escolheu um vestido azul marinho simples, que não chamasse muita atenção. Atenção, mas você deu segurança e penteou o cabelo ela mesmo, na frente do espelho, pequeno apartamento em Midtown. Não eram roupas de grife que você e a irmã Victoria costumava exibir nas redes sociais, mas para Grace representava algo mais profundo. A intenção de estar presente em um momento que, em teoria, deve ser familiar e, enquanto ajustado um par de brincos discretos herdados de sua mãe, ela repetia para si mesma que talvez dia seria diferente se Victoria eu não me pareceria com uma irmã menos bem-sucedida, mas como parte fundamental de sua vida. O Hotel Esté, Regis em a Quinta. A avenida impunha desde a entrada um ar de elegância que fazia qualquer um se sentir fora do lugar se não coubesse com ele nível de luxo. Grace chegou cedo, como era seu hábito em ele trabalho e em tudo o que ele fez. Ele caminhou até o recepção com um sorriso contido e entregue dele nome ao gerente, esperando ver seu sobrenome escrito em a lista. No entanto, o funcionário demorou muito para responder. Ele se moveu a visão de cima para baixo em folhas impresso, virado páginas e voltado, até que ele levantou um olhar de uma mistura de desconforto e frieza. Ele não está aqui, disse ele. MVA. E naquele momento, o murmúrio dos convidados. O tilintar de copos. E o eco de um piano distante. Tornaram-se em um cenário doloroso. O nome de Grace foi apagado do seu próprio casamento irmã. Grace tentou resolver isso calmamente. Ele mostrou dele identificação, explicou que era a irmã do namorada e pediu outro cheque. O gerente ligou para outra pessoa, eles estavam falando sobre o tablet, e a resposta continuou a mesma. Sem figura. Para não criar uma cena, ele se mudou para um canto do saguão e ligou para Victoria. A ligação não foi atendida. Minutos depois, ela recebeu mensagem curta, impessoal e escrita quase como uma nota administrativa. Era claro que a sua presença não era necessária e que tudo seria melhor se ela evitasse inconvenientes. Não houve insultos explícitos, mas o subtexto era violento. Ela não era bem-vinda por. Aos olhos da irmã, não representou o tipo de sucesso que eles queriam mostrar. Que dia... Grace sentiu o calor sobe até o pescoço. Isso uma mistura de vergonha e raiva, que obriga você a respirar pelo nariz para não. Ao redor, 2 convidados olharam seu vestido como se fosse um problema logístico. O piano do saguão seguido tocando. Indiferente. Se você chegou até aqui. É porque você já sentiu isso nó em a garganta, quando minimizada pelo seu próprio família. Para apoiar esses tipos de histórias, e para que mais pessoas as ouçam e encontre, deixe seu curtir e me diga, de onde cidade que você está vendo isto? Leia de onde eles nos acompanham. Ajuda essas histórias a não parecerem. Depois de salvar o telefone, Grace respirou fundo e decidiu não discutir com a equipe do hotel. Eu sabia que uma cena só confirmaria o estereótipo de que seu família é usado contra ela. Suavizou o vestido, alisado os ombros e esquerda do esti. Regis com passos medidos. Lá fora, a tarde em Quinta Avenida continuou seu curso. Taxistas impacientes, turistas com sacolas brilhantes, o cheiro de café escapando do portas girando. Ele andou um quarteirão, sem olhar para trás, sem orgulho. Vazia, mas porque aprender a proteger a pouca paz que ainda lhe restava. Dentro da bolsa, um envelope lacrado pesava mais do que qualquer bolsa. Era Ellie Might e, ao mesmo tempo, o começo. A Graça não andou muito antes de parar em frente a um café pequeno. Um daqueles que passaram por aqui despercebido entre boutiques e escritórios. Ele entrou, perguntou um chá preto e sentou-se ao lado da janela. Enquanto o vapor subiu do xícara, abriu discretamente sua bolsa e tocou o envelope. Dentro dele, continha uma mensagem que ele havia preparado com meses de antecedência. Um gesto que, em outro contexto, deve ter sido um presente para ele e irmã. Foi a confirmação de uma compra. Uma cobertura de 2,8 milhões de dólares dos Estados Unidos em Manhattan. O plano original era entrega lá em o banquete, como símbolo de reconciliação, como prova de que Grace em seu caminho também tinha triunfado. Agora, em aquela mesa de madeira gasta,
O envelope adquirido outro significado. Não era mais um ponte. Era um espelho em aquele que Victoria teria que olhar. A ironia, ele não a escapou. Victoria sempre tinha se gabado de conexões, de festas com empresários, de vestidos feitos sob medida. O que ninguém eu sabia que, por trás disso brilhar, Gracie se tornou Vice President Senior de uma das maiores empresas de administração imobiliária do mundo. Ela, a suposta irmã invisível, ele usava anos fechando contratos que movimentaram cifras inimagináveis para a maioria dos hóspedes, que agora o TIVX não precisava explicações, mas o dor continuou lá latente. Enquanto observava as pessoas caminhando pela calçada, ele começou a pensar sobre como um único gesto, uma única decisão, pode mudar o roteiro de toda a celebração. O chá estava esfriando. E a cada gole, eu entendi mais do que o envelope não conseguia ficar escondido em a bolsa dela. Gracie voltou ao hotel com passos firmes, mas sem fazer barulho. Ele não procurou seu irmão nenhum, tentou entrar no recepção, simplesmente entregue o envelope para um assistente que reconheceu ele sobrenome. E isso ele pegou rapidamente em direção à área reservada. Ela não explicou nada. Ela não deu detalhes. Ele apenas pediu que chegasse às mãos de Victoria. Então ele girou nos calcanhares e saiu para Uhua. Mistura com o transeuntes como se nunca tivesse existido. É coração bater com força, não de medo, mas de antecipação. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém abriria esse envelope e o peso do verdadeiro cairia em todas as mesas cheias de copos e brindes. Ele andou na direção ao sul da avenida, buscando refúgio em um anonimato do equipe. Dentro do sala de estar, a cena foi diferente. Victoria, sorrindo, cercada pelos sócios e investidores do noivo, abriu o envelope com a expectativa de encontrar um cheque, uma nota pessoal, ou talvez alguns detalhes estranhos que poderia descartar. O que ele encontrou o deixa sem palavras. Um cartão corporativo Blackstone com ele nome do seu irmã e o cargo de Vice President Senior. A princípio, ela pensou que fosse uma brincadeira, mas foi o suficiente para que 2 dos presentes, clientes regulares da empresa, confirmassem em voz baixa que eles sabiam que o ar se tornaria grosso. As conversas morreram, os sorrisos congelaram e o rumor da orquestra parecia interrompido. Victoria tentou apagar, lá irmã do evento, mas a presença de Gracie se tornou maior do que qualquer arranjo floral ou discurso preparado. As notícias espalhou-se como fogo dentro do sala de estar. Alguns convidados, incrédulos, começaram a verificar seus telefones para confirmar o que tinham acabado de ouvir. Sim, Gracie Mitchell apareceu nas demonstrações financeiras, sim, esteve presente em fechamentos bilionários da empresa. De repente, o noivo é perfeito. Ele deixou de ser o centro das atenções e a sombra de sua irmã se tornou o tema principal da noite. Victoria tentou para se recuperar. Ele levantou a voz para brindar, mas a murmúrio já o tinha devorado. O peso da humilhação era impossível de esconder, e as expressões dos investidores começaram a mudar. Da admiração à dúvida, da confiança à cautela. Grace, alheia a isso jantou sozinha em um restaurante próximo. Eu tinha pedido uma salada e uma taça de vinho branco, desfrutando de um silêncio que raramente tinha em sua vida. Seu celular vibrou sem parar. 47 chamadas perdidas de Victoria. Mensagens desculpas e apelos intermináveis misturados com ameaças veladas. Ele não respondeu a nenhuma delas. Ele se permitiu, pela primeira vez em anos, tranquilidade de comer no seu ritmo, de observar a vida através de uma janela panorâmica sem sentir julgado. Naquela noite, entendeu que a paz nem sempre chega com grandes reconciliações, mas com uma decisão simples, não recuar diante daqueles que te desprezam. Enquanto estava no ester, Regis, o desconforto multiplicado, Victoria tateou para recuperar a compostura e atenção dos presentes. Sue não. Robert tentou acalmar os investidores, garantindo-lhes que tudo estava bem. Mal entendido, mas o dano era feito. Um casal de empresários com quem eu esperava fechar negócios milionários. Eles aproveitaram a confusão para se retirar discretamente, deixando atrás dele um vazio muito mais eloquente do que qualquer palavra. O casamento, que seria dele grande vitrine social,
havia se transformado em um cenário de dúvidas. Ninguém falou já do cerimônia, todos estavam falando sobre Grace, a irmã, esquecida, que acabou se revelando mais influente do que imaginavam. Grace, paralelamente, pensou em que fazer com que cobertura que ele havia adquirido com tanto esforço. A ideia de duelo começou a tomar forma enquanto estava voltando para seu apartamento. Havia passado grande parte de sua vida suportando desprezo e minimização, mas que dia havia entendeu que seu valor não precisava aprovação da família. Ao pensar sobre mulheres que, como ela, foram menosprezadas ou silenciadas, decisão ficou clara que o espaço não deve ser um presente envenenado para alguém que nunca o teve. Valorizado, mas um refúgio real para aqueles que necessitam um novo começando. Essa certeza fez sorrir pela primeira vez em bastante tempo. Não com ironia nem vingança, mas com serenidade de ter encontrado um propósito diferente. Dias depois, notícias da doação foi tornada pública. Grace havia transferido oficialmente a cobertura em um abrigo para mulheres em transição, um lugar onde as vítimas de abuso e negligência poderiam recomeçar. Os jornais locais noticiaram isso e logo a mídia internacional também, eles se espalharam a história. A executivo que transformou uma humilhação familiar em uma oportunidade de mudar vidas. Os rostos de vários beneficiários apareceram em artigos. Mulheres que ficaram gratas à possibilidade de ter um telhado decente e seguro. Enquanto isso, o sobrenome de Mitchell, estava sendo discutido nos círculos sociais e empresariais, mas não mais associado ao brilho superficial de Victoria, mas sim à determinação decisiva de Grace. Se você está lendo esta história até aqui, significa que a história realmente te tocou. Me conte em um comentário se você já teve que transformá-lo o significado de uma ferida para seguir em frente. E, acima de tudo, Degame, onde você está conosco. É inspirador saber que essas palavras eles viajam para tantas cidades diferentes. Esse eco de solidariedade virtual acompanhou a realidade. O casamento acabou em um sussurro constrangedor, enquanto Grace continuava pré de um nome que não dependia mais de comparações nem aprovações. Cada mensagem de apoio que recebi, você lembre-me de que não estava sozinho, que eu tinha muitas pessoas que entenderam a dificuldade de ser subestimado pelos outros. Seu e dela vigor necessário, levantar sem pedir permissão. Robert, vendo que a confiança dos investidores estava a ruir, ele tentou organizar uma reunião de emergência com ele conselho empresarial, familiar. No entanto, as chamadas não foram atendidas com a mesma velocidade de sempre. 2 grandes contribuições financeiras foram canceladas em questão de horas, e o boato de que Victoria tentou apagar Later irmã da propagação do casamento rapidamente entre círculos onde a reputação era tudo, o Esther Regis, testemunha de tantos eventos suntuosos, tornou-se em 2, ele cenário onde um casal cerra quebrar a base do seu futuro. Para Victoria, o vestido impecável e a maquiagem. Cara não, era mais suficiente. A brilho tinha desaparecido sob a sombra do verdadeiro expor. Grace, por outro lado, viveu um contraste absoluto. Enquanto a família estava queimando em reprovações e recriminações, ela se concentrou em dele trabalho. O gesto de doar ele a cobertura não só fortaleceu sua credibilidade profissional, mas também tinha marcado um antes e um depois em sua vida pessoal. A empresa reconheceu dele liderança e a promovido a vice-presidente executivo. Os jornais que há poucos dias teriam ignorado qualquer movimento seu, agora o estavam procurando entrevistas. A história foi contada não como a de alguém que vingou uma humilhação, mas como a de uma mulher que soube converter ele, dor de propósito. E no meio disso, atenção inesperada. Grace manteve o mais importante, a tranquilidade de saber que não preciso mais provar alguma coisa a alguém. Victoria, desesperada, apareceu dias depois em sede da Blackstone. Ele esperou em o lobby por horas, com ele maquiagem borrada e um buquê de flores mãos, como se esse gesto pudesse apagar a crueldade com aquele que estava lá excluído de sua irmã. Ele perguntou a falar com Grace, primeiro com súplicas e então com demandas. Mas o protocolo de segurança ficou claro. Só quem tinha um compromisso, eles poderiam subir. Do último andar, Grace observava de longe que cena através de uma janela. Ele não desceu. Ele não foi crueldade. Foi uma decisão consciente de colocar limites onde antes eu havia permitido muitos.
Ferramenta. Em vez de confrontar cara a cara, Grace enviou um e-mail curto, direto e sem frescuras. Eu fiquei grato pelo interesse em reconciliar, mas deixou claro que precisava distância definitiva. Não houve longas repreensões. Apenas a firmeza de quem aprendeu a se proteger. O correio fechado com uma frase poderosa. Minha vida não depende mais da sua aprovação. Essa linha aparentemente simples era ele encerramento simbólico de um capítulo que durou décadas. Em seu escritório, enquanto os telefones continuaram tocando e os e-mails estavam se acumulando com convites e reconhecimentos. Grace se permitiu sorrir, não por orgulho vazio, mas porque eu entendi que o verdadeiro Vitória não estava lá ao ver sua irmã cair, mas em tendo se levantado mesmo. O abrigo que ele recebeu e cobertura começou a operar em uma questão de semanas. Os quartos, antes projetados para uma única família de luxo, foram adaptados para acomodar dezenas de mulheres, com seus filhos. Os corredores se encheram de vozes novas, de riso tímido e também de gritos soltos, típicos de quem finalmente encontrou um lugar seguro. Grace visitou o lugar em privado, sem câmeras nem jornalistas. E vi como um espaço que era símbolo de ostentação foi transformado em uma oportunidade de renascimento. Isso, visão, você deu mais satisfação do que qualquer contrato assinado ou manchete em os jornais. Enquanto isso, em seu ambiente mais próximo, a família estava dividida. Alguns, eles defenderam Victoria, assegurando que tudo tinha sido um mal-entendido. Enquanto outros reconhecido na graça o dignidade que nunca souberam valorizar, as reuniões familiares tornaram-se tensas e, em muitos casos, deixaram de existir. Grace não procurou mediar nem convencer ninguém. Aceitou que custo de estabelecimento. Os limites eram os perda de certos laços. Com ele tempo, que decisão tornou-se libertadora. O que antes parecia uma punição agora era uma lembrete de que família nem sempre significa apoio e que verdadeiro o respeito é construído além do sangue. Com ele, com o passar dos meses, Grace consolidou dele nova posição em a empresa. Seus colegas começaram a vê-la não apenas como uma executiva eficiente, mas como alguém com coragem para manter a calma em metade de uma furacão pessoal. Em entrevistas curtas, sempre desviado o foco em direção ao abrigo, destacando a importância de oferecer segundas chances para aqueles que tinham se tornado invisível. Ele nunca mencionou nome do seu irmã, não era necessário. O público já sabia a história e compreendida quem tentou apagar de um dia que, ironicamente, acabou lhe dando idoso visibilidade. Vitória, por outro lado, viveu o ressaca social. Seu nome começou a associar com frases como o irmã que excluiu ou a noiva ofuscada. Em eventos posteriores, sua presença causou murmúrios incômodos. E, aos poucos, o convites começou a diminuir. Robert, que havia optado por reforçar dele a imagem corporativa. Através do casamento, foi encontrada a tratativa com investidores que não confiavam mais em dele critério. O brilho de ambos se apagou em silêncio. Não por um escândalo explosivo na mídia, mas por meio daquele lento, mas implacável, perda de credibilidade que transforma as pessoas em notas de rodapé. Enquanto isso, Grace assistia tudo ao mesmo tempo distância, sem precisar intervir. A vida estava encarregada de acertar as contas. Uma noite, enquanto contemplado, o horizonte de Nova York. Visto da janela do seu escritório, Grace lembrou como tudo começou em aquele lobby do West. Regis, a sensação de ser riscado de uma lista, tinha sido devastadora. Mas agora eu entendi que aquele golpe foi também o catalisador para uma transformação inevitável. Não se tratava de vingança, mas de encontrar o seu lugar sem tendo que implorar por isso. O contraste entre o silêncio do saguão vazio e o azáfama. Longe da cidade, você retornou uma certeza. Havia parou de viver na sombra dos outros. A correspondência de Victoria chegou semanas depois. Uma longa carta, cheia de desculpas, lembranças de infância e promessas de mudança. Grace leu inteiro, calmamente, em seu modesto apartamento, muito menor que a cobertura que ele havia doado. Quando terminou, ele dobrou o papel e o salvo em uma pasta sem resposta. Eu não senti ódio, nem nostalgia. Só aprendi a não dar espaço a quem eu tive ferido de alguma forma tão consciente. O silêncio era sua resposta mais honesta. Naquela noite, ela
Dormia profundamente, convencida de que havia fechado um ciclo e que o verdadeiro a liberdade foi encontrada em não depender do desculpe alienígena para avançar. Com ele tempo, o abrigo adquirido notoriedade próprio. A história de como havia nascer inspirou doadores e voluntários e logo deixou de ser um projeto discreto para um modelo replicado em outras cidades. Grace acompanhou de perto cada desenvolvimento, não como uma figura pública, mas como uma colaboradora. Ela visitou mulheres, ouviram suas histórias e reconheceram aos olhos deles o mesmo brilho opaco que ela havia sobrecarregados por anos. Ajudá-los a recuperar a dignidade tornou-se em uma missão pessoal que ele lembrava diariamente. Que a humilhação que ele sofreu não foi um fim, mas o começo de algo maior. Para a Victoria, o golpe final foi aceitar que sobrenome não mais aberto portas. Ele tentou retornar ao mundo corporativo com projetos pequenos, mas a sombra do ocorreu em um casamento, acompanhado em todas as onde amigos de conveniência desapareceu, e rumores sobre seu caráter arrogante se espalharam, precedido, mesmo dentro da família, que antes dela eles aplaudiram. Começaram a se distanciar. Em reuniões onde antes reinava sua proeminência, agora havia cadeiras conversas vazias e constrangedoras. O contraste entre as duas irmãs tornou-se evidente. Uma delas havia usado a adversidade para crescer. A outra, para afundar mais profundamente dele ter orgulho quebrado. A Graça não buscou vingança em nenhum desses resultados. Sua energia estava focada em continuar a crescer e em manter dele equilíbrio pessoal. Ele aprendeu a gostar das coisas simples. Caminhar pelo Central Park, ao amanhecer, cozinhar em casa, sem verificar o ligue a cada minuto. Aceite convites de amigos que eles valorizavam incondicionalmente. Cada pequeno gesto diário era M-Realidade, uma vitória íntima que lembrado quanto tinha mudado desde aquela tarde, quando eles partiram fora do sala de estar. Sua vida não girava mais em torno do que eles pensariam outros, mas da paz que ela mesma tinha decidido construir. A mídia eles continuaram a procurar manchetes com dele nome, mas Grace escolheu descrição. Permitiu algumas entrevistas quando eu sabia que o foco seria ele abrigo ou o projeto social, nunca para alimentar a morbidade familiar. Eu sabia que a história do casamento foi uma imã, mas também entendeu que sua força real era em como tinha transformado esse episódio em algo útil para os outros. Essa capacidade de escolher o que mostrar e o que reservar foi que, finalmente, deu ele controle que sempre queria. Em silêncio, ele se tornou em uma referência para muitas pessoas que eles escreveram agradecendo. Em particular, ele exemplo de dignidade. Os anos seguindo confirmou que a decisão de Grace foi uma ponto de virada irreversível. O abrigo conseguiu atender mais de 40 mulheres em seu primeiro ano e expandido dele a habilidade com o apoio de novos doadores. Alguns deles, em cartas anônimas, compartilharam como aquele lugar para eles tinha salvado suas vidas, dando-lhes a oportunidade de escapar de ambientes abusivos e recomeçar. Grace leu aqueles testemunhos silenciosamente, com as lágrimas contidas, sabendo que cada palavra era uma lembrete de que eu havia transformado dor pessoal em ter esperança coletivo. Victoria, em contraste, foi deixada encurralado numa espiral de tentativas frustradas de recuperar o prestígio. O seu casamento com Robert rachou sob a pressão do perdas financeira e falta de confiança. Aos poucos, o casal parou de aparecer em eventos sociais e seu círculo diminuiu drasticamente. As mesmas pessoas que antes riam de Grace agora permaneceram desconfortavelmente silenciosos diante da queda de Victoria. Essa ironia nunca foi celebrada por Grace, que preferia manter distância. Para ela, o verdadeiro lição ficou claro. Não se tratava de provar quem tive mais potência, mas lembre-se que a dignidade é a única coisa que nunca deve ser negociada. Graça dela nova posição como vice-presidente executivo, começou a liderar projetos internacionais. Eu estava viajando com frequência, assinada acordos importantes. E até mesmo assim, foi reservado tempo para permanecer ligado ao abrigo. Seus colegas admiravam dele a capacidade de manter a humanidade intacta em meio a cifras astronômicas e salas de diretoria repletas de egos. Essa dualidade, uma executiva de alto escalão e uma mulher comprometida,
com causas sociais menos convertido em uma referência que transcendeu o corporativo. Não era incomum que os jovens profissionais, eles procurarão pedir conselhos, encontrando em ela um exemplo de resiliência que não foi ensinado em nenhuma universidade. Em o pessoal, Gracie também encontrado espaço para curar. Foi permitido abrir-se para o novo amizades e uma vida emocional mais saudável, longe de relacionamentos tóxicos. O medo de ser julgado foi deixado para trás, substituído pelo confiar em dele ter critério. Cada passo que ele dava reforçado a certeza de que o sucesso, não estava lá em títulos bombásticos ou em propriedades milionárias, mas em uma liberdade de escolha com quem compartilhar a vida. Assim, o mulher que uma dia era rejeitado em O Porta do Este, Regis tornou-se em alguém que não precisava mais entrar nenhum lugar para se validar. Agora, era ela quem decidiu que portas para abrir e quais manter fechado. Que memória do envelope entregue em silêncio. Seguiu-se aparecendo em sua mente, mas não mais como uma ferida aberta, mas como um lembrete de força. Grace entendeu que sua vida havia mudado em aquele momento preciso, quando decidiu não implorar ou discutir, mas agir com dignidade. O que parecia um dia de humilhação havia se tornado a base de tudo que veio depois. Essa certeza acompanhado em cada reunião de trabalho, em cada visita ao abrigo e até mesmo em os momentos tranquilos do seu casa. Foi o prova de que um único dia pode redefinir completamente o curso de uma vida. Vitória, por sua vez, deixou desaparecendo gradualmente do cenário social. Ele tentou abordar outros círculos empresariais, mas o desconfiança sempre o precedido. A história de como tratou seu irmão em o casamento virou um rumor recorrente, impossível de apagar. Em privado, ele procurou reconciliações com alguns parentes, mas nunca conseguiu consertar totalmente a imagem quebrada. Sua queda não foi um escândalo abrupto, mas uma lenta erosão de credibilidade e respeito. Gracie não comemorou naquele outono, apenas o observada como uma consequência natural de anos de desprezo acumulado. Ela própria tinha decidido deixar ir. E o ato de deixar ir, foi, em última análise, seu idoso Vitória. Com anos, sobrenome Mitchell, começou a ressoar de forma diferente. Não era sinônimo de luxo vazio que Vitória queria impor, mas das conquistas de Gracie e das vidas transformadas graças a ela decisão. Em conferências de liderança feminina, dela nome apareceu como um exemplo de resiliência. No entanto, propô-lo tornou-se um símbolo de como uma ferida poderia tornar-se em um motor de mudança. Muitas pessoas, especialmente mulheres jovens, eles não buscavam falar sobre investimentos, mas sim entender como sobreviver ao desprezo do ter família e uma identidade é construída sem pedir validação. Gracie nunca esqueceu como era ser ignorado em O Porta do Este. Regis não apagou o que eu lembro disso, manteve-o como uma bússola. Toda vez que ele sentiu tentação de permanecer em silêncio ou conformar-se, ele retornou a cena e lembrou que a única coisa inegociável era sua dignidade. O abrigo continuou crescendo. Ela continuou seguindo em frente em dele carreira e a ferida inicial já não doía. Era uma cicatriz que contava uma história de superação. E no dia de ancião cansaço, quando o peso do trabalho foi avassalador, foi o suficiente olhando para os rostos de mulheres que encontraram. Um lar em que cobertura para saber que tudo valeu a pena. A Graça alcançou um equilíbrio que nunca imaginado possível. Seu nome apareceu em relatórios de negócios, mas também em colunas de opinião sobre filantropia e liderança social. Ao contrário de Vitória, que buscou câmeras e flashes, ela preferiu discrição. Cada reconhecimento recebido com humildade, consciente de que essencial não era em as manchetes, mas em as vidas que foram reconstruídas sob um telhado seguro. Essa visão o manteve focada, lembrando-a de que o verdadeiro poder não é medido em aplausos, mas com impacto real. Vitória, por outro lado, ficou encurralado em um círculo de ressentimento. Ele tentou, em mais de uma ocasião, apresentar-se em reuniões familiares com ele, o mesmo ar de superioridade de antes, mas o vazio em os olhares eram evidentes. A distância virou irreversível. Em aqueles reuniões, Gracie manteve o cortesia sem ressentimento, mas sem abrir o porta para a proximidade.
Eu tinha aprendido que o perdão nem sempre significa reconciliação. O limite era claro. E que fronteira emocional permitido ao vivo com tranquilidade. A mulher que uma dia tinha sido excluído. Eu não precisava mais entrar sem lista. Agora era ela quem definido onde eu queria ser. E com quem, ano depois. O abrigo célebre um evento íntimo para comemorar seu aniversário. Não houve tapete vermelho ou câmeras de televisão. Apenas um grupo de mulheres que compartilharam seu progresso. Algumas tinham conseguido um emprego estável, outros haviam retomado os estudos. Vários conseguiram recuperar a custódia dos filhos. Grace ouviu cada depoimento em silêncio, com um nó em a garganta. Eu não precisava falar. Sua presença já era suficiente para lembrá-los de que tudo aquele espaço havia nascido de um dia de dor, transformado em ação. Ao sair, um dos moradores abraçou. Ui, sussurrar obrigado. Foi um gesto simples, mas mais poderoso do que qualquer contrato multimilionário que ele havia assinado. Em seu escritório, ao cair a tarde, Grace olhou para trás, para a cidade vista de cima. O barulho do trânsito chegado amortecido, e pela primeira vez em bastante tempo se sentiu completamente em paz. Ele se lembrou do jovem insegura que chegou ao West, Regis com um vestido simples e o esperança de ser aceito. Essa imagem contrastado com a mulher que ela era agora, segura, respeitada e, acima de tudo, livre do precisa agradar. Vida tinha mostrado que às vezes os presentes maiores chegam disfarçada de rejeição. Essa certeza se tornou em seu farol, guiando-a em cada decisão futura, sabendo que a dignidade nunca é negociada, nem mesmo com ter família.